Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Paranaense Pedro Lupion, líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, critica a medida do governo Lula para tentar diminuir os preços dos alimentos. A proposta do governo é reduzir tarifas de importação de alimentos para conter a alta dos preços. O anúncio foi feito após reunião de Lula com ministros. A medida faz parte de um pacote de ações para tentar baratear a comida no país, assim como mudanças no Plano Safra. Por meio de uma nota de repúdio, a Frente Parlamentar Agropecuária reforçou que o governo busca transferir a culpa da sua própria incapacidade ao considerar reduzir impostos sobre a importação de alimentos para abaixar os preços dos alimentos no Brasil. Pedro Lupion chamou a medida de desespero, mal pensada, inefetiva, já que, segundo ele, os preços dos produtos de origem agrícolas seguem padrões mundiais. O deputado também criticou o governo Lula por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Vamos conferir o que ele disse. Esse governo perdeu totalmente a credibilidade, que perdeu completamente a mão em relação à taxa de juros, ao câmbio e principalmente com o aumento completamente descontrolado dos gastos públicos. E isso você já sabe. O resultado disso é inflação, é problema na economia, é economia desaquecida e principalmente a diminuição do poder de compra da população. Agora eles querem jogar essa culpa em você, querem falar que foi você o responsável por isso. Para isso estamos dizendo que a solução para baratear os alimentos, por exemplo, é baixar as tarifas de importações dos gêneros alimentícios de outros países. Quem paga essa conta? Nós, brasileiros, produtores rurais principalmente, que trabalham muito, que produzem o suficiente para a população brasileira se alimentar e principalmente produzem com qualidade. O produtor rural brasileiro trabalha de sol a sol para botar alimento de qualidade e na quantidade necessária na mesa. Não há desabastecimento, não há problemas de distribuição, não há problemas de safra. O que há é um governo que não consegue controlar gasto público, que não faz a lição de casa, querendo atribuir a culpa. Chegaram ao absurdo ontem de falar que se a laranja está cara, troca por outra fruta. Olha o tamanho desse absurdo. Esquece que 80% do suco de laranja do mundo é brasileiro. O problema é um governo irresponsável, que não contém os seus gastos, que não resolve os problemas macroeconômicos, como juros, câmbio, desvalorização da moeda, e a resposta vem com a inflação para a população brasileira. O que nós precisamos é valorizar a nossa agricultura, valorizar o nosso produtor, achar maneiras do crédito ser mais barato, achar maneiras de financiar a nossa produção, de vencer os gargalos logísticos e, principalmente, fazer com que o produtor consiga produzir cada vez mais, melhor, tendo rentabilidade e continuar tendo competitividade para colocar alimento barato na mesa dos brasileiros. Segundo o governo Lula, uma série de estudos está sendo feita para identificar a disparidade do preço no mercado doméstico e no mercado internacional. Depois da conclusão desse levantamento, eventuais medidas concretas podem ser anunciadas pelo Palácio do Planalto. Pedroso. Vamos lá. A gente precisa entender bem o seguinte. O governo está perdido nessa crise do aumento do preço dos alimentos. Perdido. Vamos lá, eles chegaram a deixar vazar a possibilidade de que a população brasileira teria produtos com uma data de validade ampliada, né? O best before, enfim, muita gente comeria comida semi-estragada, talvez, não sei, a gente precisa entender. Perceberam que a turma, né, reclamou, recuaram, começaram a discutir outras medidas, outras alternativas, ter um mercado público, né? Estilo União Soviética. Perceberam que a turma também não lidou bem com a informação, recuaram. É muito complicado, não existe um plano. Por quê? Primeiro, eles demoraram muito para admitir que as pessoas estavam pagando mais caro nos alimentos. É só a gente acompanhar a militância de esquerda, a militância de contra-cheque ali, revoltadíssima quando qualquer pessoa falava que a comida estava cara. Eles precisaram que o Lula admitisse antes de uma reunião ministerial para que a realidade parece que se descortinasse aos olhos deles. Mas ela não se abriu plenamente. Vamos lá. Você ter um ministro, chefe da Casa Civil, falando, olha, se tá cara a laranja, comprem outras frutas, ele chegou a um nível que nem a Maria Antonieta chegou. Costumeiramente atribuem a ela a frase, né? Se não tem pão que comam brioches, segundo os historiadores, não é uma verdade que ela teria dito isso, que foi uma propaganda utilizada. Mas nesse caso o ministro falou. Está registrado a fala dele diretamente naquela coletiva que não disse nada. Mas vamos agora começar a discutir a questão do preço dos alimentos, Rafaela Moron, para ajudar os nossos ouvintes a entenderem. Boa parte do que é consumido, do que é transformado em alimentos são commodities. É o grão do milho, é o grão
da soja, é a própria laranja que é vendida como commodity, enfim, elas são reguladas pelo preço do mercado internacional. Então, olha, aqui no Brasil está mais caro. Você tem que começar a se perguntar, porque não é a questão única e exclusivamente do nosso produtor, que é ambicioso, que quer cobrar mais, não. É porque as condições objetivas do Brasil são piores do que talvez de outros produtores. Quais são essas condições? A primeira delas, o câmbio. O nosso câmbio desregulado torna toda a produção mais cara. Fica mais caro o combustível, mais caro os materiais utilizados para que você produza aqui, fica mais caro para você comprar maquinário e equipamentos para produzir alimentos. Então tudo isso encarece o nosso custo do transporte. Rafael Amorão, a gente já falou de infraestrutura aqui. Então são todas as condições do custo Brasil que afetam. Mas quer pegar um exemplo de como o governo está perdido? Sabe o que dobrou ano passado? O valor da matéria-prima utilizada para fazer embalagens. O setor do plástico agora está gritando, falando, olha, o governo está falando que quer tirar imposto de produtos de fora, mas dobrou o imposto da indústria plástica, dos materiais utilizados, principalmente o imposto de importação. E aí? Aonde que é utilizada a embalagem plástica? Justamente para você compor ali, para embalar os alimentos. Então tudo isso vai entrando na conta. Mas não, o governo não percebe que o grande vilão do aumento de preço é a gastança desenfreada, é o imposto inapropriado e justamente essa incompreensão de como gira a máquina. Mas enfim, eles querem dar subsídio para a agricultura internacional comprando mais barato deles, enquanto eles estrangulam o agro brasileiro. E vale dizer o seguinte, né, Pedroso? Agora a responsabilidade é de todo mundo, menos do governo. Tem a questão do clima, por exemplo, que a safra sofreu muito no último ano e também muita fé para resolver, né? Porque agora contam também, o próprio Alckmin tinha indicado já na sexta-feira, que conta com essa safra recorde, porque o clima ficará melhor, e a questão da redução do dólar para ajudar aí no preço dos alimentos. Solução prática mesmo, por enquanto o governo não apresentou. E como a gente pontuou na reportagem agora há pouco, vão fazer um estudo para estudar se tem a possibilidade de trazer uma solução concreta para a população. E vão estudar e não vão chegar a lugar nenhum. Porque o resultado que qualquer pessoa com 2 neurônios consegue conceber é o seguinte: eles precisam melhorar a questão fiscal, o que garantiria que o nosso câmbio se ajustasse, nós teríamos um custo menor, daí por diante. Mas me conta, alguém quer cancelar a gastança das viagens internacionais? A nossa primeira-dama até outro dia estava falando em trocar de avião, porque o Aerolula não estava bom. Ela olha talvez para a suíte master que tem dentro daquela aeronave e lembra da Marisa Letícia. Pelo amor de Deus, a gente tem que começar a superar algumas coisas. Então, se a turma não quiser apertar o cinto, de verdade, enfim, Rafael Amorão, não tem economia que resista. Eles gastam muito lá, a gente paga caro aqui. Não tem milagre. Governo muito rico, o povo fica pobre. 7 horas.